Isso é o dividend yield que o Banco do Brasil, BBAS3, entregou nos últimos 12 meses. Pensa bem. Enquanto o seu gerente do banco te oferece um CDB pagando 100% do CDI, que hoje é algo em torno de 10,5% ao ano. O Banco do Brasil está distribuindo quase o equivalente a isso em dividendos, e ainda carregando um potencial de valorização que o CDB nunca vai te dar. Mas aqui está o ponto que a maioria dos investidores ignora completamente. Essa ação foi punida com força. O mercado jogou o BBAS3 no lixo em alguns momentos dos últimos 2 anos. E o motivo por trás dessa queda é exatamente o que cria a oportunidade. A questão é: o risco que o mercado está precificando é real? Ou ele está sendo irracional? Tem um número escondido nos resultados do Banco do Brasil que 90% dos analistas de banco simplesmente ignoram quando fazem os seus relatórios. Não é o lucro líquido. Não é o ROI. Não é nem o índice de inadimplência. É um número que diz mais sobre o futuro dos dividendos de BBAS3 do que qualquer projeção de preço-alvo publicada por BTG, XP ou Itaú BBA. E eu vou te mostrar esse número e o que ele significa para a sua carteira antes do final desse vídeo. O Banco do Brasil não é um banco qualquer. É o maior banco público da América Latina, com mais de 200 anos de história. E é o principal financiador do agronegócio brasileiro. O setor que praticamente segurou o PIB do país nos últimos anos enquanto o resto da economia tropeçava. Pensa assim: sem Banco do Brasil, não tem crédito rural. Sem crédito rural, não tem soja, não tem milho, não tem a balança comercial que o Brasil tanto depende. O BB tem uma posição estrutural no sistema financeiro brasileiro que nenhum banco privado consegue replicar. E é exatamente por isso que ele é um ativo completamente diferente de Itaú, Bradesco ou Santander. Mas, e aqui começa o ponto crítico. O Banco do Brasil tem um sócio que não pensa só em lucro. O governo federal, que controla 50% das ações. Isso é uma faca de 2 gumes. Do lado positivo, o governo não vai deixar o BB quebrar. Nunca. É um banco sistemicamente importante, com proteção implícita do Estado. Do lado negativo, quando a política bate a porta, os dividendos às vezes pagam o preço. Foi exatamente isso que aconteceu no início de 2023. Quando o novo governo sinalizou revisão na política de lucros de estatais, o mercado entrou em pânico. BBAS3 despencou mais de 20% em questão de semanas. Investidores institucionais como Luiz Barsi, que carrega posições em bancos há décadas, já viram esse filme antes. A interferência política gera ruído de curto prazo, mas o lucro recorrente do Banco do Brasil continua existindo. Porque o agronegócio continua existindo. O crédito continua sendo demandado. E o spread bancário continua sendo capturado. Com a Selic em 13,75% no pico e agora em trajetória de queda, o mercado está recalibrando o valor dos ativos de risco. E bancos como o BBAS3 estão bem posicionados para capturar esse movimento. Vamos falar de números. Números reais. Com contexto.
Aqui está o número que eu prometi no início. O que os analistas ignoram: o lucro recorrente do Banco do Brasil, excluindo resultados extraordinários de trading e provisões pontuais, tem crescido consistentemente. Enquanto muita gente olha o lucro total e vê volatilidade, quem separa o joio do trigo vê uma máquina de geração de caixa operando cada vez melhor. E quem comprou o BBAS3 lá em 2016? Quando a ação estava sendo negociada com yield implícito de 12% ou 13% sobre o preço de custo. Hoje está recebendo dividendos que representam mais de 20% ao ano sobre o valor que pagou originalmente. Esse é o poder do yield on cost. E é exatamente isso que investidores como Barsi entenderam antes de todo mundo. O mercado cometeu 2 erros opostos com BBAS3 nos últimos 2 anos. E vale entender os dois. Quando o governo Lula assumiu e começou a falar em revisão da política de dividendos das estatais, o mercado precificou o pior cenário possível. BBAS3 desabou. Mas o que aconteceu na prática? O Banco do Brasil continuou entregando lucros recordes. Continuou distribuindo dividendos. O ruído político foi muito mais alto do que o impacto real nos números. Fundos de dividendos como Dínamo, Truxt e Ibiúna, gestoras que não jogam dado com o capital dos cotistas, aproveitaram a queda para montar ou aumentar posições, enquanto o investidor de varejo estava vendendo com medo. O dinheiro institucional estava comprando. Mas eu não vou te vender uma narrativa cor-de-rosa. Existe um risco real que o mercado frequentemente subestima. O governo pode, sim, usar o Banco do Brasil como instrumento de política econômica. Crédito subsidiado para setores estratégicos. Taxa de juros abaixo do mercado para agricultores em dificuldade. Pressão para não demitir em momentos de crise. Isso comprime margem, comprime ROI. E num ciclo ruim de inadimplência no agronegócio, que, aliás, está se tornando um tema em 2024 e 2025 com a pressão sobre produtores endividados. As provisões sobem e o lucro cai. Então a pergunta certa não é: BBAS3 é boa ou ruim? A pergunta certa é: esse risco já está precificado no valuation atual? E a resposta, olhando para o PL de 4 a 5 vezes com ROI acima de 20%, sugere que sim, o desconto já existe. A questão é se o desconto é suficiente para compensar. Vamos ser diretos sobre a decisão que você precisa tomar. Mas o risco específico que você precisa aceitar é este. Você está comprando uma empresa onde o maior acionista não tem como objetivo principal maximizar o retorno para você. O governo quer crédito barato, quer emprego, quer política agrícola. Às vezes isso alinha com o seu interesse. Às vezes não. Com a Selic em trajetória de queda. E o mercado já precificando cortes que podem levar a taxa para baixo dos 2 dígitos nos próximos trimestres. O custo de oportunidade de estar em renda variável cai. Um yield de 8,7% numa Selic de 13,75% é uma coisa. Um yield de 8,7% numa Selic de 9% é outra completamente diferente. Isso significa que, se o ciclo de corte de juros se confirmar,
B+3 pode capturar valorização tanto no preço quanto na manutenção do yield. Esse é o upside que o CDI nunca vai te entregar. Mas lembre sempre, o risco Brasil é real. Mudança de regulação, novo arcabouço fiscal, pressão política sobre estatais. Esses fatores não somem da sua carteira só porque os dividendos estão altos. B+3 vai entregar mais retorno nos próximos 24 meses do que qualquer CDB de banco grande. Disponível hoje na sua plataforma. E o investidor que ficar de fora esperando o momento perfeito, vai assistir o mercado reconhecer esse valuation sem estar posicionado. O risco político existe, mas ele já está no preço.